Boa tarde, pessoal. Vamos começar ouvindo uma matéria do portal G1. O auditor José Alex Nóbrega de Oliveira, que comanda há 1 ano e meio a alfândega do Porto do Itajaí, na zona oeste do Rio, publicou hoje, em um grupo, numa rede social, mensagem apontando uma possível interferência política na Receita Federal. Segundo o jornal O Globo, José Alex Nóbrega foi informado pelos colegas de que estaria para ser exonerado do cargo. Num grupo de um aplicativo de mensagens, o auditor disse que, abre aspas, forças externas que não coadunam com os objetivos de fiscalização da Receita, pautados pelo interesse público e defesa dos interesses nacionais, estariam interessadas na troca dele, fecha aspas. Ele seria substituído por um auditor de Manaus que não tem passagem por aduana e nunca assumiu um cargo de chefia. No mesmo grupo de mensagens, José Alex Nóbrega disse que o superintendente da Receita Federal da 7ª Região Fiscal, Mário José Deon Santiago, estaria se negando a providenciar a substituição dele por uma indicação política e também estaria ameaçado de exoneração. Para tentar manter José Alex Nóbrega no cargo, a cúpula da Receita Federal encaminhou ao gabinete do presidente Jair Bolsonaro um dossiê que alerta sobre o alto risco de substituição do auditor por um fiscal menos experiente para comandar uma unidade cercada pela milícia da Zona Oeste do Rio. Investigações de um grupo que reúne policiais, promotores e procuradores da República apontam o porto de Itaguaí, um dos maiores do país, como provável entreposto de armas da milícia e do tráfico no Rio de Janeiro. Pois é. Eu acho que, além do assunto principal, pessoal, que nós vamos discutir hoje, o que me deixa estarrecido é a gravidade dessa notícia. Porque, na verdade, o Bolsonaro, ele toma uma medida dessa de aparelhar a alfândega de uma área cercada pela milícia, envolvendo contrabando e provavelmente de tudo que se possa imaginar, na cara dura, e não está acontecendo nada. Tem essa notícia, sai, não há autoridade, não há polícia, não há exército, não há Ministério Público, não há judiciário, não há Congresso, não há legislativo, não há porcaria nenhuma nesse país. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Sabe, eu quero que alguém me explique como é possível que um presidente da República tome medidas como essa e nada aconteça, né? Vamos falar, pessoal, sobre a nova denúncia da Vaza Jato, que é estarrecedora. Eu confesso a vocês que eu estou absolutamente perplexo com essa notícia, porque nós estamos vivendo agora em um estado policial, né? Nós estamos vivendo em um estado onde, para defassarem o que essas matérias da Vaza Jato elas estão dizendo, é simplesmente que pessoas que nem estavam sendo investigadas, sobre as quais os procuradores da Lava Jato eles tinham curiosidade, sem cerimônia nenhuma, quebra-se sigilo dos cidadãos. Então, a gente já tinha visto que, eles fizeram isso com ministros do STF. Imagina o que não fazem com você. Imagina o que não fazem com você. Olha, toda vez que eu estou fazendo essas transmissões ao vivo, eu procuro me dirigir às pessoas que apoiam tudo isso que está sendo feito pela Lava Jato. Os que apoiam o Bolsonaro, os que apoiam o Sérgio Moro, eu sei que é muito difícil de atingir o cérebro dessas pessoas, tá? Mas eu sei que deve ter algum aí me assistindo, não é? Se não tem, vai entrar, vai assistir depois, mas vai assistir. Então, eu me dirijo a essas pessoas perguntando o seguinte: escuta, você acha que é bom que o sigilo fiscal
por exemplo, entre outros sigilos bancários, porque já está provado que a Lava Jato ela fazia isso, quebrava sigilos, invadia a vida das pessoas, com quem queria, sem autorização da justiça, sob o critério de um sujeito lá que tem um cargo que não lhe dá autorização, Dallagnol, mesmo o Sérgio Moro, que não dá autorização para esses sujeitos fazerem o que fizeram de maneira nenhuma, né? Eles não têm competência para fazer esse tipo de coisas, é preciso autorização judicial, é preciso seguir todo um rito processual. E então você, por exemplo, seus dados fiscais, por acaso, você arruma um inimigo que conheça gente, por exemplo, na Receita Federal, que pode ir lá e devassar a sua vida do jeito que quiser. Você acha isso bom? Você acha que uma sociedade vai para frente, você que apoia esse tipo de coisa, você acha que isso vai contribuir para a sociedade se tornar mais civilizada, vai servir para o combate à corrupção, ou vai estimular mais corrupção? Porque daqui a pouco isso está virando chantagem. Tem gente chantageando, uma pessoa chantageando a outra, inimigos. Quem pode mais chora menos. Como é que você sabe que você é aquele que pode mais? Bom, em relação ao caso específico daquilo que foi vazado, a essas alturas, todo mundo está sabendo, não é? Eu sempre digo que a gente precisa partir do princípio de que as pessoas podem ter acordado agora e descoberto agora qual é a última denúncia da Vaza Jato. A Vaza Jato divulgou que um mero auditor da Receita, ele devassava, porque qualquer auditor da Receita, ele tem acesso aos dados de qualquer um, só que esses dados estão protegidos por sigilo, o cara tem uma responsabilidade imensa, ele pode arrumar um problema muito grande, né, se ele agir dessa forma de devassar dados de qualquer um, sem que ele tenha um motivo muito bom, e ele tem que guardar sigilo. E esse auditor da Receita, Roberto Leonel, que agora está à frente do COAF, ele foi usado pela Força-Tarefa da Lava Jato, sob as ordens do Deltan Dallagnol, ele foi usado para devassar, por exemplo, os sigilos bancários, o sigilo fiscal dos seguranças do ex-presidente Lula e de caseiros do sítio que o Lula frequentava, que dizem que é dele, que é o sítio de Atibaia, e muitas outras pessoas estão citadas na matéria, gente que nem estava sendo investigada, teve sigilo vazado, e não houve autorização para essas quebras de sigilo. Isso foi feito muito antes de qualquer tipo de autorização judicial. Ou seja, essa violação, do ponto de vista legal, ela invalida o processo contra o Lula. Qualquer advogado vai dizer isso. Se você cometeu esse tipo de violação no âmbito de uma investigação, a investigação é nula. Só basta verificar se é verdadeira a notícia, se a denúncia é verdadeira, e isso o STF pode fazer com facilidade, porque dispõe dos dados. Então, agora, o que resta é saber o que é que as autoridades vão fazer diante disso. Eu acredito que, diante de uma denúncia como essa, o STF, que já está para se debruçar sobre isso, porque aqui algumas pessoas me fizeram perguntas
da seguinte forma: mas o que é que vai acontecer se... Como é que é a pergunta? Espera aí, eu vou ler aqui a pergunta para vocês. Não pude ver... A pessoa está me perguntando, eu esqueci de gravar o nome da pessoa, o que é que o STF... O que falta para o STF tomar uma atitude nesse caso? Falta o STF apreciar o caso. Ele vai ter que se pronunciar oficialmente sobre esse caso, e eu acho que tudo está girando, neste momento, no entorno da suspeição do Moro, que está havendo aí uma demora para apreciar essa suspeição, mas isso está pautado para esse mês. O STF vai discutir esse assunto, e eu acredito que eu tenho essa percepção de que o STF espera a apuração que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo dos dados que ele recebeu da Vaza Jato, e a gente sabe que isso daí é um material muito, muito volumoso, é muita coisa que tem que ser analisada, e acredito que pode demorar um tempo, mas eles não têm como. O Deltan Dallagnol, por exemplo, ele tem agora no mínimo 12 procedimentos no CNMP, é muita coisa, e a gente sabe que tem conselheiros no CNMP, que é um órgão que tem gente de fora do Ministério Público, então tem gente até do STF, do Congresso, no CNMP, que está querendo alguma atitude, e justamente essa nova, isso é um ponto importante, essa nova denúncia da Vaza Jato vai gerar algum novo procedimento no CNMP. Então, o CNMP vai ter que ficar discutindo isso, e a pressão política, eu acho que está aumentando, e até o momento que esses ministros do Supremo, já há uma grande parte do Supremo que está voltada para tomar alguma atitude em relação a todo esse processo, e, no caso do Lula, eles vão ter que apreciar as coisas no STF, tudo que está acontecendo, eles vão ter que apreciar. Não tem como eles não dizerem nada. Agora, o que a gente tem que ver é se esses ministros, como Luiz Fux, a Carmen Lúcia, o Edson Fachin e o Barroso, como é que eles vão proceder? Alguns já sinalizaram que vão tentar abafar, que é, no caso, o Barroso, né? O Barroso, ele já deixou claro, em várias entrevistas que ele deu à Globo, o Barroso, que foi advogado da Globo e que é considerado ministro da Globo no STF. Então, o Barroso também vai depender de como a Globo encarar todo esse processo. A Globo, por enquanto, está apoiando o Moro, está apoiando a Lava Jato, até porque a gente sabe que a Globo deve imaginar, isso aí é muito importante que eu vou falar agora, tá, pessoal? Muita gente não entendeu por que é que toda a mídia ficou contra a Lava Jato, a grande mídia, até a Veja, estamos falando da Veja, da Folha, Estadão, veículos que sempre foram contra o PT, sempre apoiaram a Lava Jato, estão contra porque é um negócio que a gente vê que está afetando a institucionalidade do Brasil. Mas por que de toda a mídia a Globo ficou favorável ao Moro, à Lava Jato, apesar de tudo isso que está saindo? Porque a Globo tem certeza que vai aparecer na Vaza Jato. A Vaza Jato, até agora, tem poupado a mídia. A gente sabe que a relação do Dallagnol e da Lava Jato com a mídia era muito grande, né? Eles se amparavam na mídia, o Moro mesmo,
cansou de dizer que a mídia tinha um papel preponderante na Vaza Jato, simplesmente porque se não tivesse o apoio da mídia à Lava Jato, os corruptos iam sair. Então, precisava da publicidade para fazer com que as investigações andassem. Então, com essa relação que o Sérgio Moro e a Lava Jato tinham com a grande mídia, é impossível que no material do Glenn Greenwald não tenha um grande número de conversas envolvendo a mídia. Se bobear, gente, deve ter talvez até conversas do Dallagnol e do Moro com altos escalões da Globo, principalmente da Globo, que para condenar o Lula, chegava a fazer edições inteiras do Jornal Nacional. A Globo chegou a dedicar uma edição inteirinha do Jornal Nacional a falar do Lula. Não falou de nenhum outro assunto. Então, vocês imaginem conversas com altos executivos da Globo, talvez até, se bobear, os irmãos Marinho com os donos da Globo, o Moro com os donos da Globo. Eu não duvidaria disso. Então, a Globo está nesse apoio à Lava Jato, apesar de tudo que está saindo de ilegal que foi cometido. Por quê? Porque ela sabe que se ela apoiar agora alguma coisa que pese contra o Moro, lá na frente vai aparecer uma conversa de alguém da Globo com o Moro, ou com o Dallagnol, ou com alguém da Lava Jato, e isso a Globo não vai poder voltar atrás e falar, não, mas agora que me atingiu a Vaza Jato, o Intercept não presta. Então, para a Globo, é um seguro ficar sempre dizendo que é mensagem roubada, que não sei o quê, que não sei o que lá. Então, a Globo, o que ela faz? Como ela tem um projeto de tentar lavar a sua imagem, né? Tinha que fazer a operação Lava a Imagem, porque a Globo tem tentado lavar a sua imagem e aparecer porque, na verdade, hoje é quase que obrigatório para quem pensa ser contra o Bolsonaro. Então, na atualidade, isso que é muito engraçado, né? Porque a gente vê esse pessoal aí que vem botar slogans do Bolsonaro nas lives, nas redes sociais, e o cara não sabe o mico que ele está pagando, porque hoje ninguém que pensa, que tem cérebro, e que não está sendo pago, ganhando muito dinheiro do Bolsonaro, apoia o Bolsonaro. Então, quer dizer, o cara está fazendo papelão, ele vai se arrepender amargamente, quem está associando o seu nome ao Bolsonaro, porque ele já está mundialmente desmoralizado em todas as esferas de intelectualidade, de inteligência do nosso país. O Bolsonaro é visto como um imbecil, inclusive até entre quem apoiava o Bolsonaro, já começa a aparecer as dissensões, né? As pessoas já começam a desertar. Ontem, por exemplo, a Janaína Pascoal deu uma declaração bastante interessante, e que, se a gente for ver, já mostra que alguma coisa está acontecendo, né? Janaína Pascoal, que chegou a ser cogitada para vice-presidente da República, diz que o Bolsonaro primeiro fala, depois pensa. E é isso que pensam, né? Tem gente que diz que não, que o Bolsonaro, ele primeiro fala, depois ele pensa muito antes de falar, e ele está justamente com uma estratégia para que não se discuta o governo dele, que é um governo que, como a gente sabe, não tem realização nenhuma, porque a gente está vendo aí a derrocada da economia brasileira. A economia brasileira está se arrebentando. A cada dia que passa, a economia brasileira está pior.
a gente tem notícias aí, agora, hoje saiu uma notícia sobre investimentos que são muito desalentadoras, porque, olha, primeiro que a gente tem as universidades públicas suspendendo as aulas em agosto, várias universidades, por causa dos cortes, não tem como funcionar. E a gente tem o colapso do investimento no Brasil. A gente tem a subida da pobreza, da mortalidade infantil, o desemprego estagnado num patamar altíssimo. Por que não aumenta o desemprego? Porque as pessoas não saem mais para procurar. É isso que dizem os institutos que pesquisam o desemprego. Então, o cara não quer mais gastar dinheiro de condução, não quer mais perder o tempo dele, isso se chama desalento. E a política de investimentos seria o que poderia tirar o Brasil desse buraco. O debate sobre o fraco crescimento do Brasil tem focado cada vez mais o colapso do investimento. Análises ressaltam que o desempenho ruim dos gastos com construção civil, máquinas e inovação tem poucos precedentes históricos, reacendendo a discussão sobre os prós e contras de uma atuação direta do governo na economia. Então, o governo, com aquela história de não se meter na economia, por que é que a gente saiu da crise de 2008 com o Lula rapidamente? Porque o Lula criou o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e sob a liderança do Estado brasileiro, a crise de 2008 foi mesmo uma marolinha, não aconteceu nada. Em 2010, 2 anos depois, enquanto os Estados Unidos se debatia na crise, surgiram favelas nos Estados Unidos. Não sei quem lembra que nos Estados Unidos, naquela época, 2010, quando o Lula terminou o primeiro mandato dele, que saiu com 87% de aprovação, e o Brasil estava bombando com pobreza despencando, desigualdade despencando, mortalidade infantil despencando, fome já não tinha mais, pagamos a conta com o FMI, tornamos-nos credores do FMI. Quando isso aconteceu, enquanto isso acontecia, nos Estados Unidos começaram a surgir favelas, que eram barracas de camping, em terrenos grandes, que as pessoas moravam naquelas barracas, as pessoas morando dentro de automóveis, em um país onde o frio, gente, mata. O sujeito que não tiver calefação nos Estados Unidos durante o inverno, ele morre congelado dentro de casa. Então, aquela crise imensa que não aconteceu no Brasil, foi por quê? Porque o Lula criou o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e o Estado começou a investir na economia. O Bolsonaro não faz nada disso, ele não tem plano para a saúde, não tem plano para a educação. O plano dele é armar a população e ficar acusando os comunistas de todos os problemas. Ele não faz nada, apesar dele ter a caneta, ter tudo, ele não faz nada porque diz que os comunistas não deixam. E, na verdade, é ele que não deixa ninguém fazer mais nada. Ele diz que é ele quem manda, e ele tem realmente um poder grande, porque ainda o Congresso ainda está, de alguma medida, ainda está resistindo a tomar as providências que precisam tomar contra ele. Então, ele vai fazendo tudo aquilo que pode. O que ocupa o tempo da nação com a discussão sobre o filho dele, que vai para a Embaixada dos Estados Unidos. Como é que a gente está discutindo isso, com o desemprego campeando, com a indústria afundando, com o comércio afundando? Então, o que eu preciso dizer para você é justamente que o Brasil, nós estamos numa situação que mostra que, sabe, a gente não tem mais como ficar nesse patamar que a gente está e com a institucionalidade afundando. Então, a gente, voltando a esse caso da Vaza Jato, a gente vê que a intervenção da Lava Jato na Receita Federal, ela criou um precedente que agora está fazendo o Bolsonaro intervir na Polícia Federal para se proteger do caso Queiroz, e está agora também aparelhando a Receita Federal, e isso a gente vê que pode ter uma relação
com as milícias, né? Pode ser mais um capítulo da relação dele com as milícias, e esse caso aí dos delegados que cogitam a demissão coletiva, o pessoal da Receita. Então, o Brasil, ele agora está numa encruzilhada, a gente chegou a uma encruzilhada, e dependendo do que for acontecer neste mês de agosto, nos próximos dias, em relação a Lava Jato, em relação ao Lula, eu acho que o Brasil pode ou começar a sair desse problema, ou se meter em um problema cada vez maior. O caso da Vaza Jato, ele deixa a gente perplexo, porque torna praticamente obrigatória a anulação do processo do Lula. E se não vão anular o processo do Lula, nós vamos ter uma questão institucional aí totalmente afundada, né? Nós vamos ter um país sem lei, institucionalizada, a falta de lei no Brasil, e aí o que é que a gente faz? Eu, sinceramente, acho que a única fórmula que existe para a gente começar a sair dessa crise é esperar que o STF tome as medidas necessárias, e o STF, eu acho que está em alguma medida aí sensível, né? A gente está vendo que o STF está em alguma medida sensível às questões que estão acontecendo nesse momento. O STF viu que foi alvo, inclusive, dessa violação na Receita Federal, né? E aí a gente pode esperar que eles tenham alguma atitude, porque o dele está na reta, pessoal. A verdade é que o dele está na reta. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte, que eu acho que esses ministros do Supremo, eles têm a visão suficiente de que o barco está afundando rapidamente. E ninguém vai querer ficar nesse barco. Porque, como eu disse para vocês, o Bolsonaro ele fica criando essas polêmicas o tempo inteiro, para ninguém falar do desemprego, para ninguém falar da economia. Já foram mais de 30 vezes que o mercado financeiro reviu para baixo o crescimento da economia brasileira. Então, o STF, diante desse descalabro que está atingindo até a Receita Federal, Polícia Federal, todas as instituições se colocando contra o Bolsonaro, gente. Todas as instituições estão se rebelando, inclusive até um ponto positivo, né? Quando a gente vê, porque a Polícia Federal tem sido, nos últimos anos, uma das forças, junto com o Ministério Público, que também está começando a se rebelar com o Bolsonaro. Tem uma notícia hoje, muito interessante na coluna Painel, que eu quero comentar com vocês, que é a postura do Ministério Público, do corpo do Ministério Público, em relação, gente, olha, isso aí é uma bomba, hein? Isso aí é uma bomba, eu não esperava que acontecesse isso. As ações de Bolsonaro na Receita e no COAF alarmam os procuradores, e a escolha do Procurador-Geral da República pode desencadear uma reação. Isso aí é uma bomba, porque se realmente o Bolsonaro ele está querendo optar pelo subprocurador Antônio Carlos Simões Soares, um apaniguado, ele quer colocar um robozinho, um teleguiado dele na Procuradoria-Geral da República, no lugar da Raquel Dodge, e o Ministério Público está dizendo que caos será pouco para descrever o que será da Procuradoria. A predileção da família Bolsonaro por Soares, esse subprocurador, foi revelada pela revista Época e recebido pelo presidente dia 13, ele é um desconhecido até para procuradores experientes. Como os rumores sobre o apoio a ele no Planalto cresceram, investigadores que disputaram a eleição interna para a lista tríplice foram buscar informações. Um desses procuradores conta que,
Ao questionar um colega sobre a personalidade de Soares, ouviu como resposta: ele é trevoso, apontado como uma indicação de Flávio Bolsonaro. Imagina. Soares caiu nas graças da família do presidente pelas mãos de outra pessoa, o advogado Frederic Wassef, que representa Flávio na ação que levou o presidente do STF, Dias Toffoli, a suspender as apurações. Um juiz federal que conhece bem a PGR diz que se Bolsonaro optar por um nome sem conexão com o restante do MPF, o cenário mais provável é o de ingovernabilidade, com diversos grupos dentro do MPF se digladiando diante de um procurador-geral sem um mínimo de autoridade. Olha só, então a gente tem a Polícia Federal totalmente mobilizada contra Bolsonaro. Nós temos a Receita Federal anunciando até demissão coletiva e paralisação contra o Bolsonaro. Agora você tem o Ministério Público Federal entrando em guerra contra o Bolsonaro por causa da escolha. Ele quer garantir que o Procurador-Geral da República seja um sujeito que ele possa manipular. Em tudo isso que está acontecendo, só está faltando o Congresso começar a repercutir e a corresponder a esse sentimento que está tomando a sociedade brasileira. Porque a gente já tem, e o judiciário, evidentemente, o judiciário ainda está resistindo a tomar atitudes, né? Nós temos esse caso lá da troca do chefe da alfândega do Rio de Janeiro, que tem toda a cara de ser um entendimento entre Bolsonaro e milícias. Isso é uma coisa tão espantosa, gente, que eu sinceramente, eu custo acreditar que isso está acontecendo. O Bolsonaro, ele está agindo a mando de milícias. Nós temos milícias na presidência da República. Não sei o que falta mais acontecer no Brasil, mas olhem o quadro que eu estou pintando aqui para vocês. Olhem o quadro que eu estou pintando aqui para vocês. O país está mobilizado contra o Bolsonaro, ele está conseguindo arrumar encrenca com o mundo inteiro, com todos os maiores países da Terra. Ele só se entende, só está se entendendo com o Donald Trump, e olha lá. E aí a gente vê essa loucura de uma notícia lida no jornal, no maior telejornal do país, que, para quem entende um pouco da coisa, foi falado em milícias nesse noticiário, que é uma área dominada por milícias, onde o Bolsonaro quer colocar um sujeito lá da confiança dele. Isso é quase uma confissão. É quase uma confissão. Entende? E aí, na Polícia Federal, ele também manda suspender, demite um delegado que ele achava que podia estar investigando a ele e também as milícias. Então, o crime organizado está no poder, gente. Olha o tamanho da encrenca. E aí você tem Receita Federal, Polícia Federal, agora Ministério Público. O Congresso, já em grande parte, o presidente da Câmara diz que vai controlando o Bolsonaro ali, mas evidentemente tem coisas que eles não vão conseguir fazer, né? Mas dando declaração que a Câmara vai controlar o Bolsonaro, ele pode virar uma rainha da Inglaterra, mas é preciso entender. Eu, sinceramente, tem gente que acha que é cedo para impeachment, mas, como disse o presidente do PSOL ontem, por exemplo, essa tentativa do Bolsonaro de colocar um apaniguado dele no comando da Polícia Federal do Rio para salvar o filho e salvar o amigo Queiroz, isso é crime de responsabilidade. O país está pagando um preço muito alto. Eu entrevistei um cientista político a semana passada e ele disse que a gente não deve querer o impeachment porque está banalizando o impeachment, é muito cedo, tal. Porém, olha, pessoal,
Como é que vai ficar desse jeito? Eu acho que desse jeito não dá mais. Eu acho que o país está afundando, ele vai quebrar o país, ele vai destruir o Brasil. Ele está destruindo o Brasil, não vai sobrar nada. Os danos ambientais dizem que mais um pouco eles já vão se tornar irreversíveis. Mercado de trabalho está prostituído. Quem conhece o mercado de trabalho, por exemplo, eu tenho contato com contadores, tal, isso aqui em São Paulo, hein, que sempre foi uma região de grande formalização do trabalho, porque aqui a gente tem muito sindicato, a gente a liderança econômica do Brasil, então aqui os direitos trabalhistas tinham que ser respeitados, né? E aqui as empresas já não registram mais ninguém, não faz um contrato de trabalho, não faz contrato de trabalho nenhum, começa a trabalhar aí e paga e não gostou, vai embora e não pagam as pessoas direito. Se o sujeito quiser, ele que vai reclamar para o bispo, porque o Ministério do Trabalho não tem mais. Entende? Isso implica em um empobrecimento da sociedade enorme, um empobrecimento de um nível que vai afundar também a economia, porque as pessoas não têm dinheiro para consumir. Então, a fome já está voltando, né? Então, eu aproveito essa altura da live para fazer um recado rapidinho, que eu tenho que continuar esse assunto, tá? Recado rapidinho, pessoal. Se não está inscrito, você assiste as nossas lives, inscreva-se no canal, tá? E compartilhe o vídeo para mais gente assistir, ouvir essas coisas que eu estou dizendo. E se puder, torne-se membro do canal, por favor. Eu peço essa ajuda a quem está assistindo. E aí a gente vê que toda esse levante das instituições contra o Bolsonaro, tudo isso aliado à degenerescência do judiciário e do Ministério Público, porque, veja, pessoal, o judiciário e o Ministério Público são os poderes que estão sustentando esse estado de coisas. Se o Ministério Público agora acordar, e parece que já está acordando para o estado que estão as nossas instituições, tá? Eu pediria que você refletisse o seguinte: se as instituições, o Ministério Público acorda e o Judiciário resolve parar de fazer esse jogo de cegueira, de não querer enxergar o que é que está acontecendo, eu acho que o impeachment é inevitável. Eu estava falando do impeachment e eu preciso dizer para vocês que eu acho que não dá mais para segurar. Não é bom para o Brasil ficar trocando de presidente toda hora? Não é bom. Eu acho que não é bom. Porque realmente o mandato popular, ou bem ou mal, seja o Bolsonaro, seja quem for, a gente tem que entender o seguinte: ele foi lá e ganhou. E quem ganhou tem que levar, porque senão a esquerda, como disse o meu amigo cientista político, o Alberto Carlos Almeida, a esquerda nunca ganha quando a gente começa a relativizar o valor do voto. O voto vale muito. O voto tem que ser respeitado. E se fosse mais respeitado, a Dilma não tinha sido derrubada do jeito que foi. Tudo bem, eu entendo. Aí ele diz, você derruba o Bolsonaro, aí você elege alguém da esquerda, eles vão lá e derrubam também. Porque um presidente sempre sofre pressões, tal. Porém, eu prefiro até outro presidente de direita aí, qualquer um, nem que seja tucano, seja quem for. O Bolsonaro está destruindo o país. Ele vai ferrar com todos nós. Ele vai destruir esse país porque ele está comprando briga com o mundo inteiro. Por exemplo, no meio ambiente, todos esses países com os quais ele está comprando briga são países com os quais a gente tem relação. França, Alemanha, China, comprando encrenca com toda essa gente. Os países mais poderosos do mundo, a gente vai ficar só com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, o que eles vão dar para a gente?
que os Estados Unidos vão dar para a gente, pessoal? O que eles já deram para a gente? Olha, o Bolsonaro anunciou com toda a pompa e circunstância o grande feito que ele fez, que ele logrou, que foi fazer o acordo do Mercosul com a União Europeia. Aí, em seguida, ele começa a xingar a União Europeia e depois ele diz que se quem vencer a eleição presidencial deste ano na Argentina, ele sai do Mercosul. Mas ele não estava se gabando há pouco tempo atrás que agora o Mercosul tinha um acordo com a União Europeia graças a ele? Gente, vamos divulgar essa transmissão para as pessoas por aí pensarem nisso que eu acabei de falar. Eu vou repetir. O Bolsonaro voltou de um giro pela Europa com os apaniguados dele, alardeando o grande feito que ele logrou ao fazer um acordo do Mercosul com a União Europeia. Depois ele ataca a União Europeia, insulta a União Europeia, vários países da União Europeia, e ainda por cima volta para cá e diz que vai tirar o Brasil do Mercosul. Tá? Então, eu sei que tentar argumentar logicamente com o eleitorado e com os apoiadores do Bolsonaro é um pouco de perda de tempo, né? Eu sei que é um pouco de perda de tempo, mas a gente tem que tentar chamar essas pessoas à razão. Porque se a gente tentar, não tentar fazer essas pessoas pensarem, eu acho que a coisa vai piorar, porque esses 30% que ainda apoiam o Bolsonaro, ainda é muita gente. Eu estava ontem em um restaurante com os amigos e eu estava ouvindo uma conversa de umas pessoas simples, sabe? O pessoal parecia ser simples mesmo, e comendo feijoada ali, e eu percebia que era gente que tinha votado no Bolsonaro, tal. Aí um falava uma coisa, outro falava outra. Teve um ali que falou, mas ele também está falando umas coisas aí, né? Que, sabe, então eu vi que mesmo entre as pessoas que apoiam o Bolsonaro, elas não sabem direito o que está acontecendo, mas elas já estão enxergando as coisas que ele fala. Aquele negócio que ele falou dos Paraíbas lá, aquilo ali não foi legal, né? Não sei o quê, e também a situação tá feia, né? Ele fica falando essas coisas aí, mas não tá resolvendo os problemas aí. Aí o outro, não, porque ele vai resolver, aquele é assim mesmo, mas tem... Então já começa a ter, entre essas pessoas, a gente já começa a ver que começa a haver uma reflexão. As pessoas começam a refletir. E na medida, olha, ainda é muito pouco tempo, gente. A gente ainda está no meio do 8º mês, né? Nós nem completamos o 8º mês de governo dele. A aprovação dele despencou muito. É enorme a desaprovação ao Bolsonaro. Já é maior, todas as pesquisas já mostraram que tem mais gente contra ele do que a favor. Então, o que a gente tem que torcer é para que essa desaprovação aumente rapidamente, para que o Congresso comece a ficar com medo. Eu acho, pelo que a gente sabe, que é o núcleo duro do bolsonarismo, que é composto pela classe média alta e letrada. Então, é uma classe média endinheirada, sem cultura, sem entendimento de nada, mas que acha que para ela continuar rica, ela tem que acabar com os pobres, ou tem que esmagar os pobres. Então, essa gente é um núcleo muito pequeno. Eu acredito que se der aí 1%, 2% da sociedade brasileira, é muito. E depois a gente vai ter um empresariado que está sendo muito beneficiado pelo Bolsonaro, como aquele careca das lojas Havan
e alguns outros, aquele da Riachuelo, Flávio Rocha, tem alguns empresários aí que se dedicam a um tipo de negócio que não depende tanto de conhecimentos da economia, e esses empresários ainda vão ficar um pouco mais com ele, mas o povão já começa a sentir, já começa a se preocupar. Então, quando houver essa aprovação do Bolsonaro, eu acho que questão de 6 meses, 8 meses, eu acho que ele vai ficar com a mesma aprovação que a Dilma Rousseff tinha pouco antes de ser derrubada em 2016. E aí torna-se difícil de governar, torna-se ingovernável. O Congresso, os políticos, eles têm medo, acima de qualquer coisa, eles têm medo de impopularidade, de os eleitores ficarem contra eles, então eles começam a repercutir. A grande questão é o seguinte: o judiciário eu acho, e o Ministério Público são duas resistências aí que a Vaza Jato está minando. O judiciário vai ter que começar a acordar em alguma medida. O apoio que o Sérgio Moro tem no judiciário, ele está se corroendo rapidamente, mas ainda tem muito juiz, muitos setores do judiciário e do Ministério Público que não querem entender o que é que a Vaza Jato está denunciando e que não querem, eles se recusam, esses setores, a entender que a gente vive numa democracia e que as pessoas precisam ter direitos, né? Então, eu acredito que o principal efeito dessa última denúncia da Vaza Jato é, basicamente, pessoal, o efeito de que torna legalmente, isso aí, eu acho que nos próximos dias, haverá juristas repercutindo isso que eu estou falando. Vocês veem que tudo isso que eu estou falando acaba... eu tinha falado muito sobre crime de responsabilidade, sobre essas coisas, e acabam juristas confirmando. E o que eu estou dizendo aí para vocês é o seguinte: o processo do Lula, ele fica inviabilizado se for levado em conta o que foi divulgado hoje pela Vaza Jato. Ora, eu acho que para isso ser para isso ser analisado, basta que o material que foi para as mãos do Alexandre de Moraes, que já está no STF, seja analisado. Eu acho que no STF está havendo uma grande discussão, porque você tem ministros ali, eles estão tentando chegar a um acordo no STF sobre a questão da Vaza Jato. Tem uma parte do STF que está de olho na popularidade do Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro, ele ainda desfruta de uma popularidade muito mais alta que a do Bolsonaro, que é, inclusive, a razão pela qual há um grande conflito entre esses dois, né? Agora, o Moro, inclusive, eu acho que ele está pensando até, tem sido ventilado que ele está pensando em sair do governo, né? Ele está pensando em abandonar o governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro está queimando o filme dele. O Bolsonaro está queimando o filme do Moro, mas os métodos do Moro, quanto mais tempo ele ficar no poder, no judiciário, no Ministério da Justiça, mais tempo ele se conserva forte e em visibilidade. Se o Moro, ele é uma situação muito esquisita do Moro, porque o Bolsonaro está queimando o filme dele, ele está do lado de um idiota que comete as maiores barbaridades, impede investigações, obstrui a justiça, e o Moro lá do lado dele com aquela cara de pateta. O tempo para que o público que apoia o Moro entenda
que o Bolsonaro está obstruindo a justiça, paralisando investigações contra o filho dele. Então, o tempo para as pessoas entenderem isso não é muito grande. Se o Moro fica no governo, ele vai acabar sendo atingido pela desmoralização do governo como um todo, não só do Bolsonaro. Por outro lado, se ele deixa o Ministério da Justiça, ele perde poder e perde relevância. E aí, para ele ser responsabilizado por tudo que ele fez, então o Moro teria que ir para algum lugar onde ele tivesse um grande apoio, tal. O Dória andou insinuando aí que pode aproveitar o Moro no governo dele, se ele sair do governo federal, porém já é um governo estadual, já o poder do Moro fica muito maior. Agora, o Moro deixando o Ministério da Justiça, ele deixa de ter, ele não é mais nada. Ele não é mais nada, ele não é mais juiz, ele não é mais ministro, então ele deixa de ter essa influência que está, inclusive, impedindo que se faça justiça ao Lula, e ele coordena isso aí, ele comanda esse processo, né? Então, eu estou achando, pessoal, que a gente chegou a um ponto agora que não dá mais para retroceder. A decadência do governo Bolsonaro e do Sérgio Moro é inexorável, não tem como impedir que esse governo afunde. Se não tem como impedir que esse governo afunde, é preciso que a gente já comece a pensar também no day after. O que é que vem por aí? Porque a gente achava que estava ruim com o Temer. Vocês não se esqueçam disso. Tinha gente que achava que estava ruim com a Dilma. Então, eu acho que a gente sempre precisa pensar no day after, e essa é uma reflexão que eu vou fazer, que vai ficar por uma outra live, porque nós já chegamos a praticamente 60 minutos, e com uma audiência muito boa, estamos com quase 5.000 pessoas ao vivo. Eu estou agradecendo aí o superchat que o Jacques Oliveira mandou, e vamos esperar, né, pessoal, que esse vídeo não suma, porque os meus vídeos estão sumindo. Após as minhas lives estão sumindo. Ontem eu fiz essa denúncia e eu terminei a live, concluí e sumiu o vídeo, como por mágica. Não sei o que aconteceu. Eu fiz uma outra live à noite para falar que o Sérgio Moro, no âmbito daquela questão ali do Bolsonaro tentando impedir a investigação da Polícia Federal, eu fiz uma transmissão dizendo que o Sérgio Moro, ele elogiou o Lula na sentença que ele condenou o Lula, ele elogiou o Lula por ter feito tanto pelo combate à corrupção no Brasil. Então, olha, minha amiga, meu amigo, eu quero concluir essa live agradecendo muito a atenção, e se esse vídeo sumir, eu vou dar um jeito de fazer outro mais tarde. Vocês fiquem de olho aí. Eu estou já em contato com o YouTube, tem uns técnicos do Blog da Cidadania, estão em contato com o YouTube, e vamos ver o que é que está acontecendo. Mas vamos esperar que não aconteça isso. Eu vou encerrar essa transmissão torcendo para que a gente consiga não ter esse problema, mas se tiver, nós estamos correndo atrás. Vocês fiquem de olho na comunidade, na aba comunidade aqui do canal, que eu vou dar informações sobre isso se acontecer. Vamos lá. 1, 2, 3, um abraço para todo mundo.